Vamos lá. Bom, pessoal da internet, Facebook, YouTube, estou aqui de novo no 22º encontro do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística e hoje eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado o professor Cláudio Leomar, que é o coordenador aqui desse evento. Professor, muito obrigado por ter aceito esse convite de fazer essa entrevista. Antes da gente começar, eu queria que o senhor se apresentasse para o público, que talvez as pessoas lá, principalmente do estado de São Paulo, talvez não conheçam o senhor, então eu queria que o senhor só se apresentasse rapidamente. Ok. Sou Cláudio Eliomar, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje coordeno o ensino de graduação e coordeno também a especialização em dentística no Centro de Pós-Graduação em Odontologia vinculado à Facete aqui no estado de Pernambuco. Ok? Bom, aqui no congresso, aqui no encontro do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, ficou evidente para mim que cada vez mais existe uma tendência pela inovação no ensino, né, nas metodologias de ensino, uma vez que cada vez mais o aluno ele tem a tendência de se conectar em outras mídias, né, tem a tendência de até perder a sua atenção durante a aula, e ficou evidente que os professores de dentística estão preocupados com isso, né, e tentando de alguma forma achar um método para conseguir fazer o ensino com maior eficiência. Então, eu queria que o senhor só começasse a falar um pouquinho qual que era a ideia de trazer alguns palestrantes que falavam desse tema aqui no Grupo Brasileiro de Professores de Dentística. Bom, hoje a gente vive em um mundo totalmente diferente do mundo daquele mundo que a gente foi gerado odontologicamente falando, né? E a formação do nosso profissional hoje em dia, principalmente dentro da nossa área, ela requer um certo cuidado e um certo primor no sentido de levar esse conhecimento até o aluno, mas não só levar, mas também fazer com que esse aluno busque esse conhecimento de uma forma mais assertiva e também com muita curiosidade, né? Trazer estratégias de ensino diferenciadas e com múltiplas metodologias ativas para que a gente possa seduzir ou fazer com que esse aluno se apaixone por aquele conteúdo, né, é de certa forma bastante inovador e interessante também. Afinal de contas, a gente também tem que levar em consideração que esse aluno hoje ele está conectado a algo muito mais sedutor do que qualquer outra coisa que é o ambiente virtual, né? Então ele tem acesso à internet na palma da sua mão, né, no seu celular, no seu tablet, e isso faz com que ele consiga a informação a qualquer momento. Acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje para ensinar é ensinar, né, num momento onde o Google traz as informações necessárias para o ensino, né? Então agora, saber utilizar essas ferramentas, né, é que é algo importante para a gente. Então isso a gente tentou trazer um pouco de forma pincelada dentro do evento, né, para plantar aí várias sementes e que a gente possa discutir isso também para o futuro. Hoje a gente tem dentro da nossa escola uma geração que ela é uma geração Z de ensino e que esse aluno ele nasceu no ambiente virtual, mas futuramente a gente vai ter uma geração alfa, né, daqui a alguns anos, e essa geração praticamente ela foi gerada dentro de um ambiente virtual. Então é como se o bebê nascesse ali na maternidade e ele, ao invés de levar um tapinha do médico, ele pega o tablet e já faz já começa a navegar, né? Então a gente vai ter também aí essa dificuldade futura, e como pertencemos a gerações diferentes, a gente tem que se adequando, porque a gente prepara os jovens para o futuro. Legal. Eu acho que uma das coisas que o senhor falou é super importante. Eu acho que o professor ele vai ter que se adequar às novas gerações, né? Não tem como ser o contrário. A geração está aí, a tecnologia vai vir de qualquer maneira, né? E me surgiram algumas questões, né? Por exemplo, eu já vi alguns professores condenando, né, a utilização de tecnologia para ensino, né? E me vem à cabeça, né, eu tenho a sensação que, na verdade, talvez não seja o meio de comunicação que seja o problema. Talvez o problema seja quem está por trás desse meio, né? Quem está fornecendo as informações, se essas informações estão adequadas para chegar ao meu aluno, né? E outra coisa que me vem à cabeça também é que quem que vai ensinar esse aluno qual que é uma boa informação, qual que é uma informação ruim. E eu acho que, então, exatamente essa seria a função do professor. Tenho essa percepção que a validação desse conteúdo, né, pelo professor é extremamente importante,
né? Agora, como vai ser feita essa validação, né? Afinal de contas, a internet ela é algo extremamente dinâmico, universal, e qualquer pessoa pode gerar o conhecimento. Mas a gente precisa ter a ciência de que nem todo conhecimento gerado na internet ele é oportuno para a formação profissional. Então a gente precisa saber diferenciar, né, esses conteúdos. E isso é uma preocupação. Né? Assim como você bem falou, né? A preocupação é a validação. O professor ele vai ter esse papel. Ele tem que começar a perceber que esse papel dele dentro desse contexto de ensino é importante. Né? Essa validação partiria então do professor, né? Ensinando o aluno também, né? Norteando o aluno para que ele construa também esse aprendizado de validação própria, de autovalidação, para que a gente possa ter, de fato, informação de qualidade dentro da construção do conhecimento desse aluno. Né? Uma preocupação nossa grande com relação a esse conhecimento gerado na internet de quem está atrás das máquinas, quem gera esse conhecimento. Né? Isso também é um ponto bastante delicado e que precisa ser discutido, porque como qualquer pessoa pode gerar o conhecimento, né? Pode gerar algum tipo de conhecimento, né? Próprio ou impróprio, né? A gente tem que ter aí uma certa cautela ao lidar com isso. E o professor, de fato, ele vai ter um papel importante nisso tudo. Entendi. Eu acho que saber... É da mesma maneira como a gente seleciona, por exemplo, um artigo científico. Sim. Existem artigos bons, artigos ruins, e a gente tem que saber separar qual que é o bom e qual que é o ruim. E talvez esse é o papel do professor, e também em termos de vídeo. E outra coisa que eu sinto falta, e que talvez seja um dos caminhos para melhorar essa característica atual, é que os professores que detêm um bom conhecimento, que eles também comecem a participar da internet, comecem a publicar seus vídeos, comecem a fornecer conteúdos bons para isso. Só que não basta também só fornecer o conteúdo. Eu acredito também que os professores, principalmente os professores do futuro, além de fornecer o conteúdo, tem que fornecer o conteúdo de qualidade e com atratividade, né? Tem que saber atrair o aluno, saber tornar aquele conteúdo atrativo para que o aluno consiga assistir. Porque senão, automaticamente, ele vai assistir algum outro vídeo que lhe interessa mais. O que o senhor pensa também sobre isso? O ambiente virtual ele tem que ter afetividade. Ele tem que atrair o aluno para aquele espaço, né? Hoje a gente tem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas, né? A gente pode utilizar tanto redes sociais quanto outras ferramentas que a gente possa ter, digamos, apps e outros itens que a gente vai ter aí nesse ambiente virtual. Fazer o link desse material todo, né, com ambientes virtuais até tradicionais são importantes. Isso é importante, né? A gente tem que seduzir o aluno, né? É como se a gente trabalhasse realmente com essa questão da afetividade dele com esse ambiente. Se a gente não trouxer esse aluno, fica um pouco difícil. E a gente não pode ter ambientes virtuais que simplesmente reproduzam os ambientes reais de sala de aula, porque senão serão ambientes virtuais que serão meio maçantes, meio cansativos para o aluno, e isso não traz nenhum tipo de sedução para o aprendizado, né? Então, se a gente tiver ambientes virtuais de fato mais atrativos, isso aí é fantástico. A gente tem trabalhos muito legais utilizando redes sociais, portfólios no Instagram, utilizando o Facebook, né? Utilizando o Socrative, podcast, ferramentas que hoje o aluno interage de uma forma mais dinâmica, né, e mais rápida, porque naturalmente ele vai consultar o Instagram, naturalmente ele vai consultar o Facebook, naturalmente ele quer interagir naquela rede. E o aluno hoje, ele é multifocado, né? Você observa que ele consegue, dentro de um ambiente virtual, ele consegue ter vários focos em vários cenários diferentes ali dentro. Então, se você coloca o aluno, coloca o teu conhecimento e coloca o aluno dentro daquele ambiente virtual, né, você libera ele para poder ele criar ali dentro também. Então, isso também é positivo para a formação desse conhecimento. Seduzir o aluno, utilizar ambientes virtuais que sejam atrativos, isso aí é fundamental. E uma coisa que é importante, que eu sempre friso bem, é que em ambiente virtual ele não pode reproduzir aquele ambiente maçante de sala de aula real, física, né?
porque é muito cansativo você ter lá a projeção do data show e o professor simplesmente falando, ou então o quadro, a lousa e o pincel e o professor escrevendo e o aluno anotando, né? O ambiente virtual ele tem que ser bem mais atrativo que isso. Ele também não pode reproduzir essa situação. É, mesmo porque ele oferece essa oportunidade, né? Hoje em dia, com tecnologia, né, temos diversos softwares, aplicativos que a gente pode utilizar, tornando tudo isso bem mais atrativo, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios do professor, do futuro professor de dentística, além de ter um bom conteúdo, lógico, né, conhecer esses novos aplicativos, né? Eu acho que até como, talvez, a sugestão para o próximo congresso, né, com alguém que pudesse nos ensinar como utilizar essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, né? Eu vejo, por exemplo, com muito crescimento Google Hangouts, que você pode fazer uma aula ao vivo com os seus alunos, né? Marcar uma aula ao vivo, então tem milhões de ferramentas. Eu queria, professor, só que se você pudesse deixar assim um exemplo assim mais prático de como que o senhor utiliza essas metodologias, essas inovações no dia a dia, na sala de aula, no grupo de estudos que o senhor tem. Certo. Vou te dar um exemplo como eu mencionei aqui, do portfólio que a gente realiza dentro do Instagram. É bastante interessante. Nós geramos um Instagram para disciplina, né, a cada início de semestre. A disciplina é clínica, é a Clínica Integral 1 da nossa escola, onde os alunos realizam procedimentos de dentística e periodontia integrados. E nós abrimos um Instagram para cada turma. Nesse Instagram, nós colocamos uma foto do aluno, né? O aluno ele tira a foto na pose que ele quiser, da forma que ele quiser, fazendo o sinal que ele quiser, não tem problema nenhum, para a gente identificar que é ele que está ali, né? Então, embaixo dessa foto, a gente vai começando a interagir diariamente com o aluno, né? Onde ele vai para a clínica, ele joga antes do início da clínica o que ele pretende realizar de procedimento no paciente, ou seja, o planejamento dele naquele dia. Nós comentamos o planejamento embaixo, vamos já começando a interagir antes da aula iniciar. Então, a gente já começa essa dinâmica. Então, o aluno ele já vai tendo esse contato com o professor e com a dinâmica de um norteamento do estudo e da preparação da aula ali antes. Depois da realização da clínica, como é um portfólio, ele vai colocar lá as dificuldades que ele encontrou, ou seja, os pontos de obstáculo e os pontos positivos, o que ele aprendeu com aquela atividade clínica daquele dia. E aí a gente também dá o feedback logo em seguida para ele. Isso é uma forma que a gente tem de gerar um portfólio, né? E ele pode também acrescentar imagens nessa comunicação, nesse diálogo, e isso facilita o acompanhamento. E, de certa forma, é um ambiente que ele pode estar acessando de qualquer local. Né? Ele pode estar a caminho no ônibus, no transporte, e pode estar ali interagindo conosco já antes de chegar na clínica. Ele pode estar trabalhando esse material no final de semana e já alimentando. E para a gente, de certa forma, a gente reserva um tempinho, né? Até consultando o Instagram, já vai dando feedback para ele, ou alguns professores preferem dar o feedback alguns momentos antes, dentro do seu horário de trabalho. Isso também não tem problema algum, né? Contanto que esse ambiente se mantenha ativo, né? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, que a gente utiliza, é uma atividade de fotonovelas através do WhatsApp, né? E isso é bastante interessante, né? Isso aí, quem sabe, a gente possa mostrar e de repente eu posso mandar para você e você postar lá no seu canal, né? Porque aí eu posso lançar as imagens e deixar o público um pouco mais curioso para conhecer esse trabalho, ok? Que legal, seria um prazer poder divulgar essas técnicas que estão dando certo. Professor, foi um prazer imenso poder ter conversado com o senhor, né? Eu não sei se o senhor quer deixar algum contato, falar mais alguma coisa. Sim, sim. Bom, eu que agradeço a você, Rafael, a oportunidade de estar aqui, né? Fico muito feliz, né, de você ter conseguido ter essa sensibilidade de perceber que o encontro ele teve essa modificação na sua organização em termos de atividade científica, né, voltado para o ensino e para a inovação do ensino. O ensino ele tem que ser cada vez mais criativo, né? Afinal de contas, a gente trabalha com a mente humana e o nosso maior desafio é desengessar essas mentes, né? Essas mentes elas nasceram
fossem livres, né? E com o processo educacional que a gente tem hoje, essas mentes elas se engessam. E a gente precisa quebrar esse gesso para que elas voltem a ser criativas novamente. E aí, com isso, a gente possa conseguir mudar um pouco mais o mundo e a sociedade. Gente, muito obrigado a todos, obrigado a você, Rafael. E qualquer contato que vocês queiram, vocês podem seguir também a minha página no Instagram e no Facebook, dr.claudio Eliomar com H, certo? E aí, lá a gente também pode interagir de alguma forma. Obrigado, viu, Rafael? Então, professor, muito obrigado. Espero que, pessoal, vocês tenham gostado dessa brilhante entrevista que eu fiz aqui no GBPD. E sigam o professor, né? Vou deixar o link do seu contato na descrição do post e as pessoas vão poder seguir. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima aí.